Opa, fala pessoal, tudo bem? Me diz aí, ainda existem fundos imobiliários baratos? Tá cada vez mais difícil encontrar alguma pechincha lá na Bolsa de Valores. Mas ainda existem opções e mais do que isso, a gente tem uma reflexão muito importante para fazer aqui nesse vídeo. Então acompanhe até o final. O IFIX hoje, que é a grande média dos fundos imobiliários, está no seu topo histórico. Ou seja, está batendo recordes. Vou compartilhar essa notícia aí na tela, ó. Fundos imobiliários renovam recorde no primeiro mês de 2024. Tem aqui um gráfico mostrando, ó, exatamente no dia 19 de janeiro foi esse pico, ok? Então, realmente, os fundos imobiliários, na média, estão valorizados, mas a perspectiva para 2024 é muito positiva para os FIIs. Vou até compartilhar essa outra notícia aqui na tela, ó. Corte na taxa de juros, né? A taxa Selic caindo é extremamente positivo para o mercado de FIIs, né? Eu já venho falando isso. Em 2016, por exemplo, que a gente teve um cenário parecido com esse, o IFIX subiu 146%. Então, já é um movimento que está acontecendo agora, por isso até esses recordes aqui já em janeiro de 2024, mas a Selic ainda está caindo, esse movimento ainda está no início, ou seja, há muita possibilidade para os FIIs. Também, o desempenho do mercado imobiliário deve performar, deve agir positivamente, principalmente nos fundos imobiliários de tijolos, ok? Então assim, a gente tem, por um lado, o IFIX valorizado, por outro lado, a perspectiva é extremamente positiva e o que eu não quero aqui é que você fique naquela turma dos investidores que perderam dinheiro em FIIs, porque o mercado é assim, né? Sempre a gente vai ter algumas opções rendendo bem, outras vão desvalorizar. A renda variável funciona assim, o que eu não quero é que você fique na turma desses aqui, ó. É um estudo de 2023, onde a gente tem fundos imobiliários que cresceram muito, como o HTMX, o TEP, o CAFOF e alguns outros que perderam muito, né? Desvalorizaram muito. O TORD, o HCTR, VSLH, DEVA e etc. Eu quero que você fique aqui na turma dos verdinhos, tá? Se você perdeu dinheiro com fundos imobiliários nesse cenário positivo que a gente teve, realmente você acabou investindo errado. E eu até faço um convite para que você aprenda a investir certo a partir de agora. E eu vou deixar um convite especial aqui, ok? Porque nos próximos dias, exatamente no dia 21 de fevereiro, eu vou fazer uma masterclass aqui na internet. O que é isso? Uma aula ao vivo, aberta, gratuita para todo mundo, falando justamente sobre essa estratégia certa de investir em fundos imobiliários. Então você pega esse link que está aqui na descrição, você se cadastra lá para garantir sua vaga, assim você vai ser avisado quando eu estiver ao vivo, você vai receber materiais complementares focados em fundos imobiliários, então já estou te esperando aqui, beleza? Agora vamos lá, falando sobre fundos imobiliários baratos, quais ainda estão baratos e uma lição muito importante que você precisa ficar até o fim desse vídeo aqui, porque é fundamental para os investidores de FIIs. Já vou compartilhar aqui na tela essa notícia, essa matéria com 9 fundos imobiliários baratos que estão pagando dividendos acima da Selic. E depois eu também vou comparar com uma outra notícia que são os fundos imobiliários mais recomendados de hoje. Você vai ver que acho que nenhum aqui vai bater, tá? Perceba, já estou dando um spoiler aqui para vocês. Mas vamos para a lista. Quais são os fundos imobiliários baratos nesse momento, tá? A gente vai ver muito fundo de papel, principalmente, ok? Porque os fundos de papéis têm caído um pouco porque muita gente está procurando fundo de tijolo, porque os fundos de tijolos tendem mesmo a valorizar mais esse ano. Mas qual que é o ponto aqui? Vamos pegar esse primeiro colocado aqui, segundo essa matéria do Estadão, que é o CVBI 11, que está com dividend yield de 11,92% e o PVP 0,97%. Quais são os pontos aqui que a gente tem que tomar cuidado? Primeiro, dividend yield, né? Essa métrica, o DY, ele mede o pagamento dos últimos 12 meses, tá? Então é um olhar do preço que está lá na Bolsa de Valores, esse fundo, né, o preço da cota, dividido pelo pagamento ao longo dos últimos 12 meses, ou seja, um olhar passado. Não quer dizer que vai se repetir no futuro, provavelmente até não se repetirá, ok? Então, primeiro alerta. Segundo,
O PVP para fundo de papel é excelente, para fundo de tijolo nem tanto. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Mas olha só, qual é o meu ponto aqui? O fundo imobiliário está a 0,97 o seu PVP. Isso aqui na prática quer dizer que ele está 3% mais barato do que o seu valor justo. Essa métrica do PVP, se ele está em 1, quer dizer que é o valor justo, tá? Então assim, você comprar um fundo imobiliário só porque ele está 3% mais barato do que deveria, não é um upside excelente. Então eu acho que não deveria ser um fator decisivo para a sua escolha, tá? Essa é uma reflexão importante que a gente traz. Por exemplo, a gente tem aqui o CVBI. Ok, ele é um fundo bom, né? Mas ele é um fundo que ele é praticamente caracterizado um middle risk, né? Ele não é nem aquele fundo mais seguro da bolsa, que a gente chama de high grade, e nem um fundo muito arriscado. Ele está mediano, né? Por isso middle risk, né? Ele está quase ali entre os mais seguros, mas está um passinho para trás. Então assim, entre comprar um fundo middle risk, né, de risco médio, com 3% de desconto, ou comprar um fundo high grade, super seguro, que esteja com a sua métrica ali no preço justo, um PVP de 1, eu prefiro comprar um fundo melhor, de mais qualidade, a um preço justo, do que pagar barato num fundo médio risco, entende? Esse é um ponto aqui dessa reflexão que eu trago. E a gente vai ver nessa lista aqui que o pessoal preparou, muito fundo de médio risco, né? A maioria aqui são fundos de papéis, eu até destaco aqui para baixo, ó, a gente tem o Iridium, né, o IRDM11, e o REC, o RECR11, né, que aí sim também são middle risk, né, middle risk puro. Alguns CRIs aqui desses fundos têm até alguns problemas, um certo nível de calote, mas, poxa, se ele está sendo negociado a 0,89, ou seja, 11% de desconto, aí eu acho que até o investidor pode pensar, tá? Por quê? Você está comprando aí realmente bastante barato. E por que está tão barato? Porque esse fundo está com algum tipo de problema, tá? Pode resolver? Pode voltar a pagar muito mais quanto pagava no passado? Pode, mas tem um certo nível de incerteza. Só que por isso está descontado. Então aí o investidor pode tomar essa decisão. Aí sim, olha, quero comprar um fundo barato porque talvez ele tenha um potencial de subir. Aí ok, tá? Não é só 3% de desconto. Aqui a gente está falando um desconto de 11%, e aí você tem que entender que você adicionaria um pouquinho mais de risco na sua carteira. Agora, por exemplo, o último dessa lista aqui, que é o BCRI, mesmo que ele esteja com PVP super barato, 0,78, ele já é um fundo que ele está com muito problema de crédito, né? Alguns calotes, cerca de 12%, se eu não me engano, do valor patrimonial desse fundo está com problemas, algum tipo de atraso ou inadimplência. Então assim, pagar barato por algo que está com problemas, aí eu acho que não vale a pena, tá? Então fica uma dica aí, ó. Quando você pegar um PVP muito mais barato, né, muito para baixo, provavelmente é porque o fundo está com algum problema, né? Se a gente pegar essa janela aqui, 0,89, 0,9, ainda você pode achar uma oportunidade. Se tiver muito descontado, provavelmente é mais problema do que oportunidade, ok? Óbvio que cada caso tem que ser analisado, mas como a gente aqui quer procurar algumas pistas, né? O investidor que é intermediário ou iniciante, ele não tem tempo de fazer análises profundas, então uma ou outra pista já serve para você começar uma análise mais profunda. Então essa questão do PVP, se ele estiver muito abaixo, eu acho que eu descartaria da minha análise, do meu estudo para fazer meus investimentos. Mas bem, eu mostrei aqui essa lista dos mais baratos, agora eu quero comparar com a lista dos mais recomendados nesse momento. Olha só a diferença. A gente tem aqui, ó, os fundos imobiliários favoritos para esse mês, que é um levantamento que a Money Times, né, esse portal faz, seguindo as carteiras recomendadas dessas corretoras e desses bancos, tá? Veja o que a gente encontra aqui. Primeira lição aqui já, muito fundo de tijolo, né? Primeiro lugar BTLG, segundo lugar XPML, BTLG é de logística, o XPML é de shopping center, mas veja aqui a terceira e a quarta colocação, KNCR e RBRR11. Então, fundos de papéis, tá? Então, estão mais parecidos com aqueles da notícia anterior, mas aqui, tanto o RBR quanto o KNCR são high grade, eles são mais seguros, eles têm mais qualidade de crédito, né? Então, assim, pagando um preço justo pelo KNCR e o RBR, eu acho que é uma boa compra, tá?
eu acho que assim, não dá para a gente fechar o olho e só querer comprar fundo barato. A gente tem que equilibrar os dois. Fundos de qualidade a preço justo é interessante. Esse é um ponto que eu trago aqui para vocês, mais uma lição desse vídeo. A partir do momento que a gente está no mercado de alta, né, o IFIX está se valorizando, daqui a pouco não vai ter mais nenhum fundo barato, tá? E quando isso acontecer, o que você tem que procurar? Fundos a preço justo. Então, se você comprar um fundo, principalmente de papel, no preço justo, é uma boa compra, porque você está comprando isso, algo de qualidade para te dar dinheiro no longo prazo, tá? Isso quando a gente fala de fundos de papéis. Por quê? Quando a gente fala de fundos de tijolos, a gente não pode olhar cegamente para o PVP, ok? Já falei isso outras vezes, mas é uma métrica que para os fundos de tijolos não funciona tão bem quanto os papéis, porque o papel é praticamente um título de renda fixa, então tem marcação a mercado diariamente, é mais real. Quando a gente fala dos fundos de tijolos, esse valor patrimonial, ele depende de uma consultoria, depende de uma análise, de um laudo, que às vezes é feito uma vez só por ano, então tem distorção sim. É um indicativo? É uma boa pista, uma boa dica para começar uma análise? Sim, mas não dá para levar ao pé da letra. Uma dica, uma orientação para você pensar num fundo imobiliário barato, quando falar de tijolo, é você pensar no dividendo que ele vai pagar no futuro. Eu sei, é mais difícil de fazer esse tipo de análise, tem que olhar relatório gerencial, ver muita qualidade dos imóveis na questão de localização, dos inquilinos, né? Tem que fazer uma análise mais completa, mas um jeito simples de você ter uma primeira visão sobre isso é o seguinte: esse dividendo que esse fundo de tijolo está pagando, ele está crescente ou ele está tendo uma diminuição? Porque se estiver caindo o dividendo pago em reais, tá? Não percentual, em reais, eu já te mostro aqui na tela. Se ele estiver pagando, diminuindo esse pagamento em reais, quer dizer que ele está com algum problema. De repente o inquilino não está pagando, de repente a vacância aumentou, tá? Então vamos pegar aqui, por exemplo, ó, o BTLG e o XPML para a gente ver isso. Eu vou entrar aqui no site do Investidor 10, né, para a gente ver os dados do BTLG. Então veja, se a gente descer aqui, a gente vai ver não o dividend yield em percentual, eu quero ver o dividendo em reais, tá? Que é esse daqui. Então veja, no último mês ele pagou 81 centavos, no outro mês ele pagou 76, 76, 76. Então veja que aqui é uma escadinha para cima no pagamento dos dividendos, isso é bom, tá? Então, por exemplo, ó, se eu pegar só um ano, veja que é muito constante, né? Então o pagamento aqui está ok, tá? Esse aqui é um tipo de informação bem relevante para nós. Se a gente pegar um período maior, é bom ter um crescimento no pagamento dos dividendos, tá? Se a gente olhar, por exemplo, aqui, ó, 2020, foi um período ruim aqui, né? Provavelmente deve ter tido algum problema esse fundo por causa da pandemia, algum tipo de atraso no pagamento de algum inquilino, tá? É um jeito inicial que você pode analisar. Se tiver com dividendo crescente ou estável, quer dizer que o fundo está bem das pernas, seus inquilinos estão pagando, os imóveis têm algum tipo de qualidade ali, ok? E como eu falei ali, vamos pegar o segundo colocado daquela lista, que é o XPML, e vamos ver o dividendo que ele tem pago. Olha aí, bastante, vou colocar em um ano aqui só para a gente ver um pouco melhor, mas bem estável e até mostrando uma tendência de alta, né? 0,92 centavos, antes era 0,9, 0,85, então um crescimento mostra uma sustentabilidade. Em 5 anos, veja que é também crescente, né? Tirando, óbvio, esse período aqui trágico que foi a pandemia, principalmente para shoppings, né? Que ficou sem pagar dividendo nenhum, ok? Mas se a gente fechar o olho aqui e começar a olhar só de 2021 para frente, é uma tendência clara de aumento no dividendo, né? Então, positivo, porque se ele tem bons imóveis, bons shoppings, vai ter bons inquilinos que vão pagando mais, então é um indicativo interessante quando a gente pensa em fundos de tijolos, beleza? Então, você mais uma vez é meu convidado para participar da Masterclass do Zero ao Lucro com FIIs, ok? Nos próximos dias estarei online aqui com vocês, pega esse link na descrição, se inscreve, se cadastra para você ser avisado e eu já estou te esperando aqui, beleza? O meu nome é Ricardo Natali, um abraço e até mais.